Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, a nossa aula de hoje vai falar sobre mediana e baricentro de um triângulo. Essa aula é destinada aos alunos do 8º ano, pois aborda uma parte do conteúdo de triângulos que é estudado nessa série. Ela vai ser ministrada por mim, Sabrina Sofia, e por Denise Lopes. Bom, na nossa aula, nós vamos abordar 3 tópicos, que é o que é um ponto médio, a mediana de um triângulo qualquer e o que é um baricentro. Primeiro, nós vamos falar sobre ponto médio. Mas o que é um ponto médio? O ponto médio, ele também é conhecido como ponto M. Ele é um ponto que vai pertencer a uma semirreta AB e ele recebe esse nome de ponto médio porque esse ponto M vai dividir o segmento AB em 2 segmentos congruentes, ou seja, em 2 partes iguais. Como esse exemplo, nós temos um segmento AB e o nosso ponto M, ele está dividindo esse segmento ao meio. Então, vamos dizer que o nosso AB completo mede 4. Se o nosso ponto M está dividindo ao meio, isso quer dizer que de A até M é 2 e de M até B também é 2. E aí nós vemos que AM é congruente a MB, ou seja, AM tem o mesmo tamanho de AB. Uma forma de fixar um pouco isso é fazer uma brincadeira bem legal, que a gente vai ver a seguir. Bom, então olha só. Imagine que esse lápis é o nosso segmento AB, certo? Bom, todo mundo já fez aquela brincadeira de equilibrar o lápis na ponta do dedo, não é? Então, imaginando que o nosso lápis é o nosso segmento AB, o nosso dedo vai ser o ponto M, ou seja, o ponto de equilíbrio da massa, o ponto onde vai dividir esse segmento exatamente ao meio. Porque se não for ao meio, como a gente vê, vai cair. Então, o nosso ponto médio tem a mesma função do que o nosso dedo nessa brincadeira. O nosso ponto médio vai servir para dar o ponto exato de equilíbrio. Vai dividir o nosso segmento ao meio. Mediana. Então, vamos falar um pouco sobre mediana. A mediana de um triângulo, ela é o segmento de reta que une um vértice ao ponto médio do lado oposto. Ou seja, a nossa mediana vai ser um segmento que vai partir do nosso vértice escolhido e vai passar direto para o lado oposto desse vértice, dividindo esse lado oposto ao meio, como no triângulo que a gente tem. A gente tem aqui o vértice A, como vocês podem ver aqui tem o vértice A. Desse vértice A está partindo uma semirreta M no sentido do segmento BC. E aí nós podemos ver que essa semirreta está dividindo o segmento em 2 partes iguais, que é o lado BM e o lado MC. Então, nós vamos ter que BM é congruente a MC. E o nosso M é o ponto médio do lado BC. AM é a medida relativa ao lado BC. A gente vai ver agora como fixar essa ideia no papel. Então, eu tenho aqui um triângulo qualquer. Então, vamos dar nomes aos nossos vértices desse triângulo. Vamos chamar aqui do nosso vértice A. Aqui vai ser o nosso B. E aqui o nosso C. Bom, agora que a gente já colocou o nome nos nossos vértices, vamos traçar as medianas de cada vértice. Como a gente viu, a mediana parte do vértice para o seu lado oposto. Então, vamos escolher um vértice. Vamos escolher aqui o nosso vértice A.
Então, a nossa mediana vai partir do nosso vértice A para o seu lado oposto, dividindo ele ao meio. Então, vamos supor que aqui esteja ao meio. Então, a nossa mediana foi traçada. Então, olha só, a gente viu como traçar uma mediana partindo do vértice para o seu lado oposto. Então, vamos fazer isso nos 3 vértices do nosso triângulo. Então, como mostra aqui no desenho, nós traçamos a mediana a partir do vértice A e encontramos essa mediana. Nós podemos fazer partindo do vértice B para o seu lado oposto, encontramos essa. E faremos do vértice C para cá também. E aí, vocês podem ver que há um encontro dessas 3 medianas que nós traçamos. E essa mediana que a gente traçou, esse encontro, na verdade, que existe aqui, que é o nosso ponto G, ele é o nosso baricentro, que a gente vai falar um pouco mais à frente sobre ele. Então, após traçar essas 3 medianas, o que a gente pode dizer aqui? A mediana de AM duas linhas é a mediana relativa ao lado BC. A mediana que parte do vértice B, que é a BM', é a mediana relativa ao lado AC. E a mediana CM é a mediana relativa ao lado AB. E o nosso ponto G, como eu falei, é o nosso baricentro. É onde tem o encontro das 3 medianas. Agora, a gente vai traçar a mediana referente ao nosso lado B. Então, ela vai partir do nosso vértice B para o seu lado oposto, dividindo ele ao meio. Agora, vamos traçar o nosso lado C. Vai partir do vértice para o lado oposto, que é o lado AB. Então, nós temos aí as nossas 3 medianas. A nossa mediana partindo do vértice A, referente ao lado BC. A nossa mediana partindo do vértice B, referente ao lado AC. E a nossa mediana partindo de C, referente ao lado AB. E olha só uma coisa que a gente pode observar aqui. Essa mediana partindo de B, ela dividiu o nosso lado AC exatamente em partes iguais. Então, essas duas partes têm a mesma medida. Da mesma forma que a mediana partindo de C dividiu o nosso lado AB em duas partes iguais, duas partes congruentes. E a mediana partindo de A dividiu o nosso lado BC em duas partes iguais, duas partes congruentes. Então, essa é a função da nossa mediana. É dividir os lados do nosso triângulo em tamanhos iguais, de forma congruente. E aí a gente observa que há o encontro dessas 3 medianas traçadas, que, como a gente viu, é o nosso querido ponto G. E o nosso ponto G é o quê? É o nosso baricentro. Vamos falar agora sobre o baricentro. Bom, o baricentro, ele é o ponto de encontro das 3 medianas do triângulo. Como a gente viu anteriormente, quando nós traçamos as 3 medianas, vai surgir um ponto em que as 3 vão se encontrar. E esse ponto é o nosso baricentro. O nosso baricentro ele também pode ser conhecido como o centro de gravidade do triângulo. Ou seja, é o centro do nosso triângulo, é o centro de massa. E aí a gente tem esse exemplo aqui, que foi traçado as 3 medianas do triângulo, como a gente viu. E aqui está o nosso baricentro. Aqui está o nosso baricentro, o nosso ponto G.
que é o nosso ponto de encontro das três medianas. Vamos falar agora sobre o baricentro. Bom, o baricentro, ele é o ponto de encontro das três medianas do triângulo. Como a gente viu anteriormente, quando nós traçamos as três medianas, vai surgir um ponto em que as três vão se encontrar. E esse ponto é o nosso baricentro. O nosso baricentro ele também pode ser conhecido como o centro de gravidade do triângulo. Ou seja, é o centro do nosso triângulo, é o centro de massa. E aí a gente tem esse exemplo aqui, que foi traçado as três medianas do triângulo, como a gente viu. E aqui está o nosso baricentro. Aqui está o nosso baricentro, o nosso ponto G, que é o nosso ponto de encontro das três medianas. E o baricentro, como a gente viu, é o ponto de encontro das nossas três medianas, que também é o ponto do centro de massa do nosso triângulo. Agora, vocês vão ver um resumo desse conteúdo, desse assunto, de uma forma explicada tecnológica, usando o aplicativo GeoGebra. Oi, pessoal! Na aula de hoje vamos ver a construção de um triângulo que possui o baricentro. Primeiramente, vamos construir um triângulo qualquer. Bom, temos aqui um triângulo ABC. E para a gente encontrar o baricentro, a gente vai ter que fazer 3 medianas. E o que é a mediana? A mediana ela é um segmento de reta que parte de um vértice ao lado médio, ao ponto médio do lado oposto. Então, um segmento de reta que vai partir daqui do vértice B ao ponto médio desse lado oposto, que é o lado AC. A outra mediana que vai partir do ponto C, do vértice C ao ponto médio do lado AB, e a outra mediana que vai partir do vértice A ao outro lado, ao ponto médio do lado BC. Então, vamos colocar aqui os pontos médios. E aí, todo o triângulo ele possui 3 medianas. E agora, vamos estar colocando as medianas. A primeira, segunda e a terceira. E aí, este ponto aqui de encontro é o nosso baricentro, que é o encontro das 3 medianas, ele é chamado de baricentro. E aí a gente pode movimentar este triângulo de várias formas. Podemos aumentar ele, diminuir. E vamos ter sempre o nosso baricentro.